Salve nação, traremos informações do mais querido, traremos informações dos seus rivais. Curta, se inscreva, comente, acompanhe conosco. Estamos juntos aqui na ESPN Brasil, com você, fã de esporte, com o Mauro Naves, o professor Paulo Calçati, o Rodrigo Bueno e o Zé Elias e a galera toda, os fãs de esporte aqui na hashtag Na Veia. E o assunto agora é o Flamengo, que no sábado conseguiu a 8ª goleada sob o comando de Renato Gaúcho em 14 jogos. É um negócio impressionante. E foi uma goleada dentro da Vila Belmiro contra o Santos. E hoje, aniversário de Gabriel Barbosa, o Gabigol, que está completando 25 anos. E tem muita história já para contar e muita coisa por fazer. Nós temos números de Gabriel Barbosa. Deem uma olhada, preste atenção. Nesta temporada, só nesta temporada, 27 jogos, todos eles como titular. Ele jogou quase todo o tempo em todos eles. E a média de 1 gol por jogo, porque ele fez 27 jogos e 27 gols. Ele tem 5 assistências, média de 0,2, e 70 minutos para participar diretamente de um gol. Contra o Santos foram 3 gols marcados. E aí é que vem o detalhe. Foram provocar o Gabigol na Vila Belmiro e deu no que deu. Veja o recado dele aí. Então, eu tenho 10 anos de Santos, né? Meus pais moram aqui, eu também moro aqui. Apesar de jogar no Flamengo e no Rio, quando tenho férias eu venho pra cá. Aqui é a minha cidade, moro aqui desde os meus 8 anos. Então, eu até comentei antes do jogo, né, no Twitter, que estava muito feliz de vir aqui. Aqui é onde eu aprendi tudo, onde é o clube que me projetou. Eu sempre vejo jogos do Santos. Meu pai é santista desde pequenininho. Eu também sempre vim aqui no estádio ver todos os meus ídolos jogar, o Robinho, o Neymar. Então, eu acho que eles têm que respeitar, primeiramente, a minha história aqui no clube. O último título do Santos, eu estava aqui. Então, quem tem que respeitar são eles. Eles me xingaram, não sei de onde. E aí é normal, né? Na imprensa só vai sair a parte que eu comemoro os gols, que eu provoco. Mas é assim, eles mexeram com a pessoa errada. Voltei pro segundo tempo e fiz 3 gols. Pois é, mexeram com a pessoa errada. Palavras do aniversariante do dia, Gabigol, que pelo Santos ganhou 2 campeonatos paulistas e foi artilheiro de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Zé deu uma mexida na cadeira ali, ele deu a dica assim, quero falar. Ô Zé, mexeram com a pessoa errada, Zé? Não, mexeram com a pessoa errada e com o time errado, né? Porque ele só teve condições de fazer os 3 gols muito porque o time ajuda também, né? O time do Flamengo é um time sensacional, que joga pra frente, que busca a vitória, e isso contribui para potencializar ainda mais a capacidade do Gabigol de fazer gols, né? De decidir as partidas. Então, o que eu ia falar é que eu gosto dessa personalidade no futebol, né? Do Gabigol, de ser provocado e reagir às provocações. É lógico que ele tem que saber e se controlar em relação a isso, né? Quando você tem o estádio vazio, você escuta até sua mãe xingar você do outro lado, então isso é natural. E acho que os jogadores já estão acostumados com isso, né? O que eu só fico chamando um pouquinho de atenção é que essa provocação veio no final do primeiro tempo. Talvez se essa provocação tivesse acontecido no comecinho do jogo, né, como seria a reação do Gabigol, como ele iria reagir? Então, será que ele ia fazer os gols, ia ficar nervoso, dar uma entrada um pouco mais forte, perder um pouco a cabeça? E aí é a minha atenção, né? O resto e nós temos aí, Zé, ó, tudo que aconteceu então. no final do primeiro tempo, ó. Os caras falando lá, todo mundo te conhece aqui, respeita a sua casa. Mas acho que o Gabigol já tem que estar acostumado com isso, né? É natural esse tipo de situação. O que acho que deve ter chateado mais ainda o Gabigol nesse aspecto, e por ter provocado essa reação do Gabigol, foi o fato de ele morar em Santos, a família morar em Santos, ele viver ali quando vai nas férias, né? Ele ser criado ali
praticamente na Baixada Santista. Então isso acho que chateia ainda mais, né? O que provocou essa reação do Gabigol foi mais por esse lado. Até porque eu não vi o Gabigol em momento algum desrespeitar o Santos. Pelo contrário, ele até enalteceu, né? Ele falou, olha, falei no Twitter que era emocionante poder voltar e tal. Eu não vejo essa necessidade aí desses xingamentos. A única coisa que eu acho que eu sinto falta um pouquinho, João, não sei se você gosta, mas eu sou um pouquinho mais assim, sabe, aquele old school, né? Pra mim, quando eu jogava, quanto mais provocação, mais xingamentos em relação à minha pessoa, né? Pra mim, eu gostava, pra mim era ótimo, porque me deixava mais, com mais raiva, com mais vontade de poder fazer o estádio ficar quieto. Então eu gosto desse tipo de reação do Gabigol, é sinal que ele tem brilho, sinal que ele tem realmente... Ele ainda tem aquela coisa do futebol que é mágico, né? Que você aperta ali o botão, liga e todo mundo começa a jogar e tem um lado sentimental. Prova que ele ainda tem essa chama aí pela cabeça, né? Vamos dizer assim, ele ainda tem esse sentimento. E é interessante, eu gostaria que todos reagissem dessa forma. Já pensou se todo mundo que foi provocado, que seja provocado... Mas tem um lado errado nessa história aí, gols, João? Tem um lado errado aí nessa história, né? O lado errado dessa turma. Essa turma da arquibancada, né? Até onde a gente sabe eram conselheiros que estavam ali, porque não tinha torcedor. Torcedor pode falar o que quer. Ali são o quê? Convidados ou conselheiros que talvez nem deveriam estar ali. E segundo, parece que tudo isso foi porque ele pediu um cartão amarelo num lance aí, né, para o jogador do Santos. E um lance de jogo, ele pediu um amarelo. Alguém fez uma falta, ele pediu um cartão e esses conselheiros não gostaram. Ué, acharam que era falta de respeito, pediu o cartão contra o jogador do Santos. Ele está jogando ali pelo Flamengo. Então, assim, eu acho que começa tudo errado dessa turma estar lá e falar. Você é convidado para assistir numa situação dessa aí que não tem torcida, você tem que ficar na sua, né? Você não pode interagir, xingar técnico, xingar jogador, etc. A princípio, acho que nem deveria estar ali, não sei em que quantidade que estava, mas o Mendel mandou no sábado uma mensagem para o Pedro Ivo, que a gente está no programa, dizendo que não era torcida, que devia ser um camarote de conselheiros. Então, pior ainda, não é para se manifestar. E segundo, né, o Gabigol falou... Respeito a vocês. Respeitar o quê? O que gerou isso foi o pedido de um cartão, um lance do jogo. Então, só porque ele vai jogar contra o Santos agora ele não Mauro, pode falar nada. Não está certo isso, né? Ô, Mauro, um detalhe interessante, e eu concordo plenamente com tudo que você acabou de dizer, Mauro, assina embaixo. Mas, no meio de semana anterior, alguns dias antes disso aí na Vila Belmiro, aconteceu a mesma coisa na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O Gabriel foi provocado, ele saiu mostrando lá os 5, né? Lembrando da histórica goleada do Flamengo em cima do Grêmio, 5-0 na semifinal da Libertadores. A diferença é que naquele dia ele não fez tantos gols, né? Ele não fez gols como fez na Vila Belmiro. Agora, por que isso acontece? O Gabriel, ele é indiscutivelmente... se não é o melhor, ele é um dos principais jogadores do futebol sul-americano. Ele tem números extraordinários, mas ele mexe com as torcidas. Ele é amado pelos rubro-negros e muitos que não são rubro-negro não curtem, não gostam, têm implicância, pegam no pé e muitos até odeiam Gabigol. Por que isso acontece? Por que ele mexe tanto com as pessoas? Eu quero saber a sua opinião, professor Paulo Calçade. Olha, eu acho que o que a gente sabe é que a torcida ainda não está liberada no estádio aqui. Em alguns lugares. No caso da Vila Belmiro, não está liberada. E isso que ocorreu é atitude de torcedor. Inclusive, eu acho que o STJD deveria se manifestar em relação a isso. Porque é o seguinte, você não pode ter torcida e há torcedores, eles estão lá. Então, como é que é? Vai liberar para todo mundo? Existem torcedores privilegiados? Como é que faz para torcer? Porque eles estão lá torcendo. O Gabigol está jogando futebol. Né? A gente não pode tirar do jogo coisas também que são do jogo. Que ele incomoda, ele incomoda. Porque ele faz gol. O cara que faz gol incomoda profundamente. Só não incomoda o time dele. Ele incomoda os outros 19 no campeonato. Se ele jogou na Vila... Se ele é de Santos, problema do Santos.
Hoje ele é Flamengo, gente. Vai fazer o quê? Eu vou respeitar, não vou fazer gol em vocês hoje, porque eu nasci aqui. Quer dizer, tem umas coisas no futebol que a gente não pode tirar. Ele é extremamente competitivo. Ele, quando está no campo, você percebe, ele está possuído. O erro do Gabigol é quando o Gabigol começa a arranjar treta com o árbitro e o adversário dentro de campo e começa a tomar amarelo de graça e vermelho. Aí ele está totalmente errado. Agora, o cara que está lá fora, se você tem um estádio com 20 mil pessoas, a Vila dificilmente chega a isso, e estão ali xingando, faz parte. Você não vai poder também, com o estádio cheio, né, limitar ou dizer o que cada um pode falar ali fora. Aí tudo bem. Aí o Gabigol tem que ficar na dele. Agora, com o estádio vazio, sem torcedores, proibida a entrada de torcedor, e mesmo assim tem torcedor enchendo o saco do Gabigol, peraí, tem alguma coisa errada aí. E nesse caso não é o Gabigol. E a resposta dele é que ele continue dando esse tipo de resposta em todos os gramados, que ele saiba usar isso. Que ele saiba usar. Incomodou? Incomodou. Perfeito. Vai lá e manda gol nos caras. Como ele fez. É assim que ele tem que fazer em qualquer gramado. Na Vila, em qualquer lugar. Agora, os torcedores não deveriam estar lá. Então, os torcedores, na verdade, é o seguinte, uma regra não foi cumprida. E aí, quem que vai dizer, quem que vai corrigir isso? Para mim tem que ser a STJD. Fala assim, quem são aqueles caras lá? Aquela torcida ali. Por que o Santos deixou entrar a torcida? Porque se não pode para ninguém. Não pode 1, não podem 2, não podem 10, não podem 1000. Não pode 10 mil. Para mim, funciona desse jeito. Mas não encher o saco do cara também, que aí é o fim da picada. Ele que tem que ficar dando explicação depois. Pois é, rapaz. Por que Gabigol é tão odiado pelos rivais? Ele dá o que falar. Ele lembra muito jogadores dos anos 90, dos anos 80, jogadores que eram amados pelas suas torcidas e que as outras torcidas implicavam, pegavam no pé. Ele é polêmico e dentro de campo ele é um grande jogador, um grande artilheiro. Agora, Renato Gaúcho, que também era assim, hein, diga-se de passagem. O Renato era um grande jogador, que a torcida do time que ele estava defendendo o adorava, e ele, com o jeitão dele, que tem muitas semelhanças com o Gabigol, também fazia com que torcidas rivais pegassem no pé dele. O Renato Gaúcho deu uma declaração interessante após a partida. Às vezes ele encontra também os chatões do outro lado, né? Só a gente sabe o quanto ele é chatão aqui, né? Mas ele levou na brincadeira, até porque ele jogou aqui, conquistou também. Na época que eu jogava, eu sempre falava, no momento que o adversário está te provocando, porque eles te respeitam, eles têm medo. E eu acho que o mais importante de tudo, que não só eu, mas todo mundo fala pro Gabriel, para ele se preocupar somente em jogar, foi o que ele fez. Fez 3 gols, poderia ter feito até o 4º, 5º gol, mas está de bom tamanho. Rodrigo Bueno, no momento que eles estão te provocando é porque eles te respeitam. O Renato Gaúcho entende bem dessa matéria aí, Rodrigo. Não, e é verdade, tá certo, né? Uma associação fácil que eu posso colocar aqui é com o Neymar. O Neymar é assim, né? O Neymar e o Gabigol são muito ídolos da garotada, a criança adora, ama o Neymar, né? Você vê o Gabigol aqui no Brasil, a mesma coisa, e isso ultrapassa a questão do clubismo. Ele jogava no Santos, ele ia no Palmeiras, a garotada do Palmeiras adorava o Gabigol. É uma figura muito querida pelas crianças. O Neymar normalmente é assim. Só que o Neymar também, o jeito meio provocativo, meio marrento que os dois têm, né? Aliás, é uma coisa do Santos um pouco, né? Os meninos da Vila, quase todos são meio que debochados. O Robinho era um pouco assim. As pessoas ficavam encantadas com o futebol dele, mas ele, né? Negócio de ir pra cima, de provocar. O Diego, na época do Santos, agora o Diego tá mais calmo, né? Mais maduro. Diego antes também provocava adversário, subia no símbolo, né? Sacaneava e brincava e tal. Mas nesse caso específico, eu acho que é uma injustiça com o Gabigol. E é um tremendo de um mimimi e dor de cotovelo. Porque eu não lembro hoje de outro jogador que seja tão respeitoso, que demonstre tanto amor e respeito pelo ex-clube, como o Gabigol com o Santos. Na primeira temporada, quando acabou a primeira temporada do Gabigol no Flamengo, ele fez uma foto linda. Ele visitou a Vila Belmiro e fez uma foto na Vila Belmiro mostrando o amor, o prazer que ele tem de ser santista, de ter defendido aquela camisa. Ele já era ídolo do Flamengo.
E ele continuou mostrando, essa foto é maravilhosa, galera, procurei depois. E antes desse jogo, de novo, ele fez uma declaração de amor linda pro Santos, da felicidade de voltar para casa, sabe? Então, talvez o Gabigol tenha até um pouco mais de raiva do Grêmio ou de outros clubes com os quais ele não tem identificação, afinidade. Não é o caso do Santos. Então, para mim, foi um exagero o que aconteceu nesse caso. Mimimi e dor de cotovelo, viu? Pois é, nós temos uma tela aqui, o Mauro Naves vai falar sobre esse tema também. Nós vamos mostrar o poder ofensivo da equipe do Flamengo, e o Gabigol é o principal artilheiro da temporada rubro-negra. Desde que ele chegou em 2019, ele já fez 97 gols com a camisa do Flamengo. O Flamengo, como visitante, fez 51 gols, hein? Olha ali, ó, Cuiabá 48, Atlético Paranaense 47, América Mineiro 41, Sport 35, Juventude 34. Times da Série A com menos gols no ano do que o Flamengo fora de casa. Ou seja, o Flamengo em casa e fora, ele realmente vai para cima, viciado em golear. Jogos do Flamengo desde a chegada de Renato Gaúcho. Com o Renato, 11 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 87,2% de aproveitamento, 44 gols marcados, 10 gols sofridos, 1 gol marcado em segundo, 2 gols marcados primeiro, 3 gols marcados primeiro, 4 gols ou mais, 8. Não marcou apenas na derrota por 4-0 para o Internacional, Mauro Naves. Não, sem dúvida, números maravilhosos aí para o Renato. Não é à toa que a torcida voltou a ter aquela empolgação e imaginar que o time pode sim retomar aquele jogo que fazia em 2019, ou pelo menos ficar muito próximo, porque a chegada do Renato, fora o jogo contra o Internacional, e que se você olhar, o Flamengo também não jogou tudo isso de ruim naquele jogo, né? Até no primeiro tempo o Flamengo teve chance, talvez até poderia ter saído à frente, enfim, mas aí depois nos contra-ataques o Inter matou. Porque para mim o jogo ruim do Renato, assim como o jogo, foi o primeiro. O jogo fora, né? Que ganhou com aquele gol do Michael e tal, que era um jogo importantíssimo, Libertadores, fora de casa, mas que não jogou o que se esperava, mas ganhou, ainda assim ganhou. E aí, no mais, passeou contra vários adversários, realmente passeou. E de formas diferentes, né? Formas diferentes. A última aí contra o Grêmio, por exemplo, primeiro tempo também difícil, lá e cá e tal, o Grêmio também bem. De repente, volta para o segundo tempo, e aí mostra um outro tipo de poder de fogo, né? Não foi o Gabigol que fez gol, não foi o Arrascaeta, não foi o Bruno Henrique, né? Aí foi Rodinei, Vitinho, Michael, enfim, mostrou que o elenco todo também sabe marcar. Então, são números excelentes para esse começo de temporada do Renato, excelentes, e que criam mesmo essa expectativa de que o Flamengo vai chegar forte, né? Já está chegando a todas as competições. O time é muito bom, o elenco é muito bom, e está dando essa liga maravilhosa, perfeita aí com o Renato. E acho que até taticamente não precisou botar tanto o dedo, não. Foi ajustar, motivar os caras novamente. Evidente que ele trabalha, não é que ele chega lá e só conversa e vai embora para casa, não. Vai para o campo, trabalha, vê defeitos, tenta acertar, principalmente posicionamento da defesa, que sempre foi um problema grande com o Rogério Ceni. Pô, desde que o Jesus saiu, enfim, mesmo a gente pensando que ele nunca tem o melhor zagueiro para jogar, que é o Rodrigo Caio, mas enfim, o problema continua, ele tenta acertar, motivou alguns outros zagueiros que voltaram a jogar com ele, até por necessidade, né? Mas ainda assim, vê-se ali na defesa um problema, tanto que tá aí o papo do Davi Luiz voltar, né? O Flamengo não, mesmo, o Bruno Henrique tá recuperado. O Bruno Henrique tá recuperado, o Bruno Viana serve. Botou na cara do gol. Mas só falam o quê? Vamos buscar o Davi Luiz. Então é sinal que tem um problema ainda detectado ali atrás, né, João? Não é isso? Presidente, o senhor agora está parecendo uma Arrascaeta, presidente. O senhor deu um passe e me deixou na cara do gol. Porque o assunto agora é exatamente esse. Davi Luiz, né? A torcida do Flamengo está numa ansiedade. Desde sexta-feira aqui no programa, quando falamos sobre o assunto, muitas e muitas mensagens de lá até agora. E aí, vem, não vem, ele vai assinar com o Flamengo?
o panorama é o seguinte: reuniões, encontros, contatos têm sido mantidos pelo Flamengo, e aí eu digo Marcos Braz e Bruno Spindel, com o Bertolucci e o staff do Davi Luiz. Novidades importantes: o Benfica não está animado em contratar o Davi Luiz, apesar de Jorge Jesus agora estar de novo pedindo um zagueiro, porque o Benfica acha que o custo da contratação do Davi Luiz é alto para um jogador da idade dele. Então o Benfica não se empolgou, apesar de estar com mais dinheiro agora por ter entrado na Champions, na fase de grupos. E aí, sabendo disso, o Flamengo se aproximou, manteve contatos. O Davi Luiz tem a preferência de buscar uma oportunidade no mercado europeu. Ele acha que ainda tem condições de atuar por lá. Porém, ele sabe que vindo para o Flamengo, ele terá chance de conquistar títulos. E o staff dele acha que seria muito interessante para o Davi vir para o Flamengo nesse momento. Só que por que ainda não aconteceu? Acerto de dinheiro. O Davi Luiz é um jogador caro, é um jogador com uma carreira consolidada, com nome no futebol internacional, e para vir jogar no Flamengo e no Brasil, ele teria que se adequar à realidade do Flamengo. O Flamengo colocou para ele a sua situação. Olha, nós temos isso aqui e daqui não podemos passar. Porém, você pode vir para cá e ganhar a Libertadores, pode ser campeão brasileiro, pode ganhar a Copa do Brasil, pode jogar num time que desde 2019 é o principal do continente sul-americano. Então, tudo isso está sendo usado nessa conversa. Então, esse é o ponto da negociação. O acerto, o Davi Luiz se adequar à realidade do Flamengo e do futebol brasileiro. Caso isso seja acordado, o assunto deve evoluir. Há possibilidade, depois dessa situação do Benfica que eu relatei aqui, ela aumentou bastante, aumentou consideravelmente, viu, Mauro? Aumentou, né? E lendo os jornais de lá hoje, tava vendo essa história, esse vai e não vai, né? Isso aí tá incomodando a imprensa lá também, né? Porque, afinal de contas, chegou no dia e tal. É hoje, tem que assinar até meia-noite e tal, e lá já tá se aproximando. E a história é essa, ele quer limpinho, 3 milhões de euros de salário, e eles acham que isso é muito caro, né? Tem que descontar o imposto, ele quer no bolso isso. Não é o que ganharia para vir para o Flamengo, evidentemente, aqui também é diferente, a cotação do imposto e tal, ganharia menos, mas me parece, é como você disse, que mesmo com essa entrada de dinheiro, por mais que o Jesus ainda peça um zagueiro, tá mais complicado ser lá. E você viu na declaração que a gente colocou aqui, eu acho que na sexta-feira, o Braz falando calma, tal, porque a gente teria mais uns dias. Eu acho que para o Flamengo o dia D não é hoje, porque o futebol brasileiro, essa janela de transferências fecha no dia 30 para quem vem de outro clube. Eu posso estar enganado, o Rodrigo me corrige, o Calçade, o Zé. Exato, é isso aí. Mas quem está sem contrato, você pode ter uns dias aí pela frente. O próprio Braz falou isso. 24. Não, a gente teria mais uns... 24. Seria 24 de setembro. Para quem está então, Calçade, mas há quem prefira dos clubes escrever até o dia 10 e não 24, para não mudar a lista. No dia 24, se você tem 50 jogadores inscritos, você tem que tirar um para colocar esse novo. Até o dia 10 você vai crescendo a lista. Então, para evitar que chegar lá no dia 24, então agora eu vou pôr o Davi no lugar de quem? Você teria até dia 10. Mas mesmo assim, é mais de uma semana, enfim. Mas lá não, lá termina hoje, né? Então, assim, ele vai ficar sem clube. Tem uma história da Turquia, né, João? Tem história do Flamengo, tem história da Turquia e tem história do Benfica. O Benfica parece que vai cair fora daqui a algumas horas. Eu acho que aí vai ficando mais próximo do Flamengo. Família em Juiz de Fora, voltar ao Brasil.
é mais ou menos a história do Willian, né? O cara já fez uma carreira longa, o cara já fez uma grana muito boa. Dá para jogar o final de carreira no Brasil, que também não vai ser salário mínimo que vai receber, a gente sabe disso, né? Não é no Flamengo que ele vai receber pouquinho. Ah, mas é menos que eu ganhava lá. Puxa, mas já passou 10 anos ganhando muito. E o cara vem por outros motivos. Um deles, voltar a jogar no Brasil, ficar aqui, pô, torcida que nem o Flamengo e tal. Então, não tendo o Benfica, que é o clube que ele disse que voltaria, ir para a Turquia ou vir para o Brasil, para o Flamengo, eu acho que vai pesar muito jogar no Brasil pelo Flamengo. O Benfica ainda tinha aquela coisa de paixão também, onde começou, etc e tal. Não tendo o Benfica na parada, acho que o Braz vai negociar com mais tranquilidade, João. Dia 24. Exatamente. E, o Calçade, e qual seria... o quanto vale para o Flamengo esse investimento no Davi Luiz dentro das possibilidades da equipe brasileira, que não vai fazer loucuras para ter o Davi Luiz, mas quer o Davi Luiz, Calçade? Só para dia 24 é para Brasileirão, tá? Agora o Flamengo tem Libertadores antes, né? Sim, dia 22. Tá preocupado também. Pô, o ideal seria ter quem vier poder jogar Libertadores, senão não adianta. Claro. Olha, o Davi Luiz, se olhando para... A gente tem um problema na defesa ali, que é o Rodrigo Caio, né? Há um bom tempo. É um jogador contundido, não consegue jogar, e o Renato está se virando ali com os jogadores que lá estão. Mas é diferente de ter, por exemplo, se o Flamengo tivesse o Rodrigo Caio e Davi Luiz. Encaixa perfeitamente. Encaixa, ele tem uma boa saída de bola, ele tem ali Davi, Rodrigo, Arão. Poxa, é realmente assim, é um time que quando a gente estava ali lá na primeira parte do programa, falando de contratações do Corinthians e tal, a gente está falando agora do segundo time do Flamengo. E o Renato conseguiu recuperar. Então quando entra o Michael, você entra como você, né? Olha e fala, pô, essa expectativa cresce, porque o titular não está legal e vai entrar um cara que está resolvendo. O mesmo acontece com o Vitinho. Agora chegou o Andrés Pereira. Ou se vem o Davi Luiz, muda bastante de figura, porque é um titular, seria um titular no time do Flamengo. Eu vejo que aí a questão não é se deve ou não contratar, é só uma questão de grana. É isso que vai dizer, se dá ou se não dá. Porque um jogador, a janela fecha amanhã, né? Lá na Europa, a janela fecha amanhã. Então, os clubes estão ali, ele tem mais umas 24 horas, menos que isso até em função do fuso, tá batendo quase isso, para ter uma proposta e fechar se o objetivo dele é ficar na Europa. Como disse o Mauro, se o cara tiver o desejo de vir ao Brasil e jogar no Brasil em altíssimo nível, ele tem a proposta do time que tem há mais tempo tá junto, tem conquistas importantes, que é o Flamengo. Não é qualquer proposta. Agora, se ele conseguir se adequar, porque esse salário que 3 milhões de euros dá mais de 18 milhões de reais. Você dividir isso por 12, dá 1,5 aí por mês, e aí já não é uma questão para Flamengo e Davi Luiz ver se dá ou não dá. Agora, pro time, eu entendo que ele faria muito bem. Faria muito bem para o time do Flamengo, o Davi Luiz? Por que essa pergunta? Um dos pontos importantes do Renato, depois que ele assumiu, com os jogadores que estavam lá renegados, digamos assim, né? Gustavo Henrique, Léo Pereira, Bruno Viana, o Flamengo passou a tomar menos gols e esses jogadores até passaram a ser elogiados por boa parte da torcida. Ou seja, o Davi chegando, vale a pena esse investimento dentro das possibilidades do Flamengo, pelo que você vem acompanhando aí do panorama da defesa rubro-negra, José? Olha, João, dentro daquilo que eu estou vendo, né, e fazendo uma comparação, ele vem realmente para substituir o Rodrigo Caio, né? Para ser a peça que o Rodrigo Caio realmente, infelizmente, não está conseguindo por conta das lesões. Eu acho ele um bom jogador, ele tem ainda... Ele já não tem mais a mesma velocidade, né, que tinha antes, mas tecnicamente ele é muito bom. E vai jogar numa equipe que tem uma confiança lá em cima, né, João? Um time que joga bem, um time que joga futebol. Como o professor Calçade falou, é o time que procura realmente ganhar títulos, né? Onde ele entra, ele vai ser considerado o grande favorito pela qualidade que tem. E aí você coloca um jogador com Copa do Mundo, com Champions League, né?
com disputas de Champions League, com disputa de títulos importantes, campeonatos importantes, vem com uma experiência enorme, né, uma bagagem enorme. Isso soma ao momento que vive o Flamengo, tem tudo para dar certo. Embora, como eu falei, eu acho que o Davi Luiz tem alguns problemas, e falava isso já na seleção, não é de agora. Eu acho, como eu falei, tecnicamente ele é um ótimo jogador. Ele te dá muitas opções, né? Porque ele pode ser um zagueiro que sai com a bola nos pés, ele pode ser um volante mais ou menos igual o Arão, né? Quando o Arão não jogar, ele pode chegar ali também, ele tem essa capacidade, mas, ao mesmo tempo, nas questões de táticas, em termos de posicionamento, ele tem um certo problema. No meu modo de ver, ele ainda se posiciona, mesmo com todo esse tempo de Europa, ele ainda tem um probleminha ali de falta de concentração em relação a se posicionar. Mas isso tudo pode ser corrigido por conta da capacidade que tem, primeiro o Renato e depois essa equipe do Flamengo, né? Pela experiência de alguns jogadores. Perfeito. Rodrigo Bueno já transmitiu mais ou menos 1 milhão de jogos da carreira do Davi Luiz lá no futebol da Europa. Ô, Rodrigão, você conhece bem o Cabeleira, o Davi Luiz, hein? Que tal? Como você imagina o encaixe dele aí no time do Flamengo, caso ele venha? E repito, a possibilidade existe, eu diria que não é nem pouco provável, é um pouquinho mais do que pouco provável, mas existe a chance dele vir, Rodrigo. Eu tenho dito que para mim seria uma boa contratação. Primeiro nessa linha que a gente já discutiu aqui, né? De jogadores que talvez não tenham espaço mais nos grandes clubes da Europa, mas que chegam aqui no Brasil e fazem a diferença. Mas no caso do Flamengo, ainda mais com as lesões seguidas e recorrentes do Rodrigo Caio, o Davi Luiz poderia ajudar em vários segmentos. Por exemplo, o Flamengo não faz gol de falta. O Flamengo não faz gol de falta. O torcedor rubro-negro tem essa carência. Eventualmente, o Davi Luiz pode quebrar um galho nesse sentido. Na época do Rogério Ceni treinador, a defesa do Flamengo era muito vulnerável por cima, no jogo aéreo. Davi Luiz pode ajudar. Então já estou falando defensivamente e ofensivamente. O Flamengo, no Brasil e na América do Sul, contra a imensa maioria dos adversários, para não dizer contra todos, o Flamengo tem a mais posse de bola, propõe o jogo e joga com linha de defesa alta, tal. O Davi Luiz, que é um zagueiro que ainda tem velocidade, pode lucrar nesse processo, entendeu? Ele que já joga bem até de volante, né? A gente viu o Arão sendo campeão brasileiro como zagueiro, o Davi Luiz pode eventualmente jogar. Então ele tem versatilidade, tem velocidade, capacidade de sair para o jogo, para um time que joga sempre no ataque e tal, com zagueiros adiantados. Então eu acho que para mim seria uma boa. Eu só vou lembrar na questão do mercado, o Jorge Jesus, ele é polêmico, mas ele é inteligente. Ele sabe quanto um jogador do Flamengo ganha. E ele sabe que o Benfica não precisa pagar 3 milhões de euros pro Davi Luiz, que queria morar em Lisboa e jogar no Benfica. Então talvez ele tá barganhando. Olha, você quer jogar aqui, ó, eu te dou isso aqui. E mesmo esse pouquinho aqui é maior do que você vai ganhar no Flamengo. Talvez o Jesus e o Benfica estejam jogando com isso. Se bem que tá acabando já o prazo, né? Tá acabando, vamos aguardar. A janela na Europa fecha amanhã nos principais mercados, inclusive daqui a pouco vamos falar de Mbappé, mas você, fã de esporte, pode ficar tranquilo, porque você vai ver o Mbappé, ou na La Liga, ou na Ligue 1, aqui nos canais do Grupo Disney, o Mbappé continuará. Resta saber se é no PSG ou se ele vai para o Real Madrid, daqui a pouco informações para você, fã de esporte. Então, não é hoje, pelo menos durante aqui o programa, Nação Rubro-Negra, que nós vamos poder dizer que a novela Davi Luiz terminou. Mas quem sabe, em breve a gente traga a informação de que o Davi Luiz veio para o Flamengo. Ainda não há essa notícia. Conversas estão acontecendo. Agora, quem mandou o papo...